Boa noite. Hoje eu vou fazer uma palestra falando sobre vidas passadas. Mas para a gente falar sobre as vidas passadas, a gente tem que contar um pouco da história do centro, porque essa vida passada envolve eu, pai Jeremias e outras pessoas. Então vamos começar contando a história do centro. Na verdade, o centro surgiu de uma necessidade da gente ter um lugar para fazer palestra, ter lugar para a gente se encontrar, fazer estudos, que eu venho de dois outros centros, e eram centros muito radicais, eles não aceitavam muito a comunicação com os espíritos, e eu sempre pensava assim, se você está num centro espírita, você tem que falar com as entidades, você tem que falar com os espíritos amigos, você tem que pedir uma orientação para o plano superior para você fazer um trabalho e errar menos. Mas os outros centros, isso não acontecia. Eu fiquei mais de 20 anos em outros centros e não conseguia esse contato com a espiritualidade. Quando eu estava frequentando o educandário espírita, eu conheci uma médium, chamava Dona Lourdes, que ela recebia duas entidades, era o Dr. Clóvis Boldache e o Pai Francisco. E num dos trabalhos lá, eu percebi o tanto que era importante essa comunicação com os espíritos. A gente ser orientado, fazer um trabalho de assistência para as pessoas, e o dirigente do centro não aceitava isso. Então o que aconteceu? A Dona Lourdes e o seu Valdir saíram do centro e eu conversei com ela, falei, que tal a gente começar a fazer umas reuniões na sua casa para a gente ver se o pessoal da comunidade ali se interessa, tudo, aí a gente começa a fazer reuniões lá. E a gente começou toda quarta a fazer palestra e começou a encher de gente. Chegou um dia que não tinha mais condições de as reuniões ser na casa dela. Aí naquela época eu tinha um poder aquisitivo alto, eu falei com a minha esposa, eu queria um presente dia dos namorados. Ela falou, mas o que você queria? O que você quer? Eu falei, eu queria uma chácara. Para quê? Eu falei, eu queria construir um centro espírita. Ela falou, mas um centro? Eu falei, mas por quê? Eu falei, sabe o que é? Eu não queria passar por essa vida sabendo que eu tive a oportunidade de ajudar as pessoas e não fiz isso. Então aí eu peguei e vi que tinha uma chácara para vender. A gente foi lá e comprou parcelado, ela me deu de presente. E aí a gente começou a construção do centro. Algumas pessoas doaram material, outras pessoas faziam desconto, preço de custo, e a gente foi construindo o centro. Só que no momento que a gente estava construindo esse centro, houve um ataque muito grande das trevas. E aconteceu coisas assim absurdas. Um dia a gente chegou, um dos cachorrinhos nossos, vi passar por mim uma entidade negativa, a hora que eu cheguei em casa, a cachorrinha caiu desmaiada, ficou vários dias fazendo tratamento, tomando soro. Daí alguns dias, outra cachorrinha nossa saiu para a rua brincar, entrou numa casa na frente da minha casa e um cachorro grande matou essa cachorrinha. Eu achei que isso estava acontecendo coisas muito estranhas. Inclusive minha esposa, que é uma médium inconsciente, as entidades das trevas incorporaram um espírito suicida, tentaram jogar ela de um barranco que ela estava dirigindo. Precisou o plano superior intervir para não acontecer uma tragédia. E aí, nessa época, ela recebia uma mentora que chamava Vovó Jandira. E ela falou assim, olha, aconteceu um ataque muito grande das trevas. Aí eu entrei em pânico. Falei, não, eu vou largar isso aí, porque eu não posso pôr em perigo, em risco a minha família. Aí nesse dia ela falou assim, tem um outro espírito aqui, que foi a sua mãe na encarnação passada. Ela vai incorporar na Simone e vai te dar uma orientação. Nesse dia eu fiquei conhecendo a mãe Holanda. E ela disse para mim, meu filho, eu fui sua mãe na encarnação passada. E eu não quero que você
com a construção do centro, porque é isso que as trevas querem. E a partir de hoje, a sua casa vai ser uma fortaleza. Os espíritos de luz vão proteger sua casa, seu lar, e vai designar um guardião para ficar 24 horas com você. O que é um guardião? Todo mundo tem seu anjo da guarda, mas quando você está fazendo um trabalho assistencial, ou você é um médium, é designado um espírito para te proteger. É mais ou menos como se fosse um guarda-costa. E ela disse, a partir de hoje vai ter um espírito chamado Jeremias, que vai ficar te protegendo. E eu, quando sentia esse ataque das trevas, eu chamava por ele. Eu passei a chamar ele de Pai Jeremias. E eu via ele tinha a impressão que era um porrete na mão, né? Quando eu chamava ele, eu tinha a impressão que ele era um jagunço, assim, né? E aí um dia ele me disse que não era um porrete, era um cajado, né, de uma árvore chamada marmelo. E a partir daí, sempre que eu tinha algum problema, ele me socorria. E aí a gente ficou trabalhando no centro, e aí começou a chegar vários médiuns. Todos, chegou a Dona Lourdes, seu Valdir, o Preto Velho, o Pai Francisco. Daí uns dias chegou a Nalva, com a mentora, também uma preta velha. Daí uns dias chegou a Simone, com a vovó Jandira. Daí um tempo chegou a Marta, com o Preto Velho, Pai Joaquim. E aí, depois de um tempo, conheci o Henrique, também com Preto Velho, Pai Chico. Eu, como tinha vindo de 2 centros radicais, que não aceitava essas entidades, um dia eu conversei com a minha mãe da outra encarnação, que é Mãe Yolanda. Falei se estava certo isso. Falei, será que isso está certo? Porque os outros centros kardecistas não aceitam, são radicais. Ela falou, meu filho, o plano superior não vai perguntar qual é a cor do espírito, se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo. O plano superior vai querer saber de você qual é a quantidade de bem praticado. Não importa se é um preto velho, se é um padre, se é uma freira, o que importa é tudo o bem que você faz. No plano que nós vivemos, ninguém questiona nenhuma religião, nenhuma cor de pele e nenhuma profissão, porque a gente entende que o melhor bem é aquele praticado, não importa qual os meios que você chegou para fazer aquela caridade. E aí um dia voltou novamente outras entidades, e um dia eu questionando a mentora da minha esposa, vovó Jandira, se esses trabalhos estavam certos mesmo, porque eles estavam fazendo um trabalho maravilhoso, mas eu, como kardecista e vindo de 2 centros radicais, achava que não estava muito certo isso. Aí, nesse momento, minha esposa estava incorporada à vovó Jandira, ela falou, você quer saber por que tem tanto negro aqui, tantos pretos velhos aqui nessa casa? Me dê a sua mão. E a hora que eu dei a mão para ela, eu comecei a ver flashes da minha encarnação passada. É como se fosse assim, quando um CD em ROS que vai aparecendo cenas e vai parando. E nessas cenas, eu me vi pequeno numa escadaria de uma casa de fazenda. Em cima estava o coronel. Ela falou, você sabe quem é esse homem? Eu falei, ele tem muitas lembranças com o meu pai dessa encarnação. Ela falou, seu pai dessa encarnação é o seu pai como coronel Faustino na sua encarnação passada. E a partir daí começou a florar, e aí eu via a fazenda cheia de casinhas brancas, com as janelas azuis, vi várias cenas. E a partir desse dia, sempre que de manhã eu acordava, eu pegava um papel, fazia o evangelho, o Pai Jeremias se aproximava de mim e falou, eu vou contar sua história e a minha história, porque eu estou junto com você há 3 encarnações. E na encarnação anterior, a gente viveu junto numa fazenda chamada Nova Esperança, na Bahia. E através dessas lembranças minha e dele, a gente começou a escrever esse livro, chama
África, da Senzala à Luz, que um dia a gente vai editar ele para poder ajudar na manutenção do centro. E aí ele começou a contar a história da vida dele. Ele me disse o seguinte: eu vivia na África quando era criança, num país chamado Guiné. E um dia eu estava lá caminhando pela mata, quando cheguei próximo à minha aldeia, estava cheio de brancos invadindo a minha aldeia, matando um monte de gente. Meu pai foi assassinado, minha mãe estrupada, e eu mais um monte da minha aldeia fomos levados. A gente desceu um rio por vários dias, depois chegamos num lugar onde tinham uns navios. Esses navios, a gente foi colocado em porão, que eram os navios negreiros. Ele falou assim, e fomos vários dias, a gente ficou dentro desse navio. Eu perdi a noção de dia, meses, anos. A gente era tratado como animais. Ficavam lá dentro todos trancados, jogavam um resto de comida. Muitos que morriam eram jogados no mar. E ele falou, e nesse tempo eu tinha uma outra menina que chamava Mariazinha. E eu fiz amizade com ela, porque eu era uma criança também. E a gente sempre ficava junto, porque a mãe dela também tinha morrido. E a gente ficou junto até chegar um dia, depois de muitos dias, num lugar chamado Brasil, em Salvador, na Bahia. Ele falou, a hora que abriram o navio e tiraram a gente de lá, a gente parece que ia ficar cego, porque a gente estava tanto tempo sem ver a luz. Aí deram uns banho na gente e levaram nós para um mercado. Igual hoje tem uma feira, eram feito a venda dos escravos. E eles nem chamavam de escravos, chamavam de animais, de peças, eles nem eram considerados, nós nem éramos considerados humanos, ele falou. E eu fiquei torcendo para a Mariazinha ser comprada comigo. Aí nisso chegou um coronel lá e falou, eu vou levar esses dois negrinhos, que era eu, né, era o pai Jeremias e a Mariazinha, e comprou mais da tribo dele. E eles foram levados para uma fazenda. Essa fazenda se chamava Nova Esperança. Lá eles foram levados para Senzala. E aí começou a vida de pai Jeremias nessa fazenda. E ele foi trabalhando, foi crescendo. E ele, na verdade, o coronel Faustino naquela época era um homem muito rude, torturavam muitos escravos, amarrava no pelourinho. E eram assim, a alimentação era muito escassa e eles sofriam muito. Até que um dia, depois de muito tempo, o coronel falou que ia trazer uma professora para dar aula para os filhos dele e para os negros, para as crianças. E chegou uma bela mulata. Essa mulata era descendente de alemães com a mãe negra, pai alemão com a mãe negra. E ela se chamava Yolanda. E quando o coronel viu essa jovem, ele ficou encantado por ela. E ele ficou rodeando, sempre indo lá na escola. E a mulher deles, que se chamava Gertrudes, e sua filha Esmeralda, ficaram indignados com isso. Mas o coronel não estava nem aí com a filha, com a esposa. E ficou perseguindo tanto a Yolanda, insistindo tanto, que ela acabou cedendo. E acabaram tendo um relacionamento. E a Yolanda ficou grávida. Aí foi um Deus nos acuda na fazenda, porque a Esmeralda e a Gertrudes queriam de todo jeito
prejudicar a Yolanda e faziam intriga. Aí o coronel descobriu, deu uma surra, né, nas duas de cinta, porque ele não estava nem aí, ele queria ter um relacionamento com a Yolanda. E quando ela ficou grávida, com uma gravidez muito difícil, depois de 9 meses, nasceu uma criança muito mirrada, uma criança, os negros falaram, nossa, essa criança parece que tem mal de simioto, tão feinha e tão magrinha que é. E aí o coronel não deu muita importância para o mulatinho. Eu estava preocupado com a Yolanda, porque ela ficou muito mal, quase desencarnou, porque ela estava muito debilitada. Mas depois de algumas semanas ela pegou vício, estava bem, começou a melhorar. E a criança também pegou o peito de outra negra e começou a se alimentar. Depois de algumas semanas também já era outra criança. Aí um dia o coronel chegou lá para visitar a Yolanda falou, e aí, precisamos pôr um nome no nosso filho. Falou, escolhe o nome. Ele falou, não, ele é seu filho. Você escolhe o nome. Ele falou, se eu tivesse outro filho, eu ia chamar ele de Luigi, que em italiano, né, a tradução seria Luiz. E isso é interessante, porque quando as entidades se comunicavam comigo, que nem Mãe Yolanda, Vovó Jandira, outros, me chamavam de Ide. E depois eu fui descobrir que essa criança, na verdade, era eu, em uma encarnação passada. Aí começou a minha história junto com o pai Jeremias, porque, na verdade, eu comecei com 6 anos e ir na escola, junto com as outras crianças. Só por eu ser mulato, eu não era nem aceito pelos brancos, nem pelos negros. Porque o mulato, naquela época, era de outra raça. Eles não respeitavam, porque os negros não admitiam, né, um branco, né, se relacionar com a negra, e os brancos não aceitavam um branco se relacionar com uma negra. Então, eu era discriminado. E a mãe Yolanda percebeu isso, que as crianças não brincavam comigo. Aí um dia ela chamou os pais dos alunos brancos, explicou a situação, falou, chamou os negros e falou até, né, deu uma lição neles, tudo. E aí, a partir daí, as crianças começaram a brincar comigo, porque a criança não tem maldade. Quem tem maldade são os homens, os humanos, né? Os adultos, né? Esses têm o preconceito. A criança, para ele, não importa a cor da pele, não importa a religião, o que importa é a brincadeira, é o amor, que eles vivem em harmonia. E isso, o tempo passou, eu já com meus 18 anos, na comunidade, na fazenda, trabalhando, só que o coronel não me via eu como filho. Então, na verdade, eu ficava meio perdido dentro dessa sociedade. E o pai Jeremias, já um homem bem mais adulto, cuidava de plantas, cuidava de ervas, fazia medicamento. E ele começou a fazer esse trabalho e eu sempre acompanhando ele. E ele começou a curar muitas pessoas lá, tanto que o coronel Faustino ficou assim maravilhado, chamava ele, ô doutor nosso e tal, você é o nosso doutor. Quando alguém de outra fazenda precisava, algum coronel, alguma coisa, de um medicamento, de uma pomada, lá ia pai Jeremias e eu acompanhando ele sempre, ajudando ele a fazer os remédios. E a vida foi passando. Um dia, pai Jeremias tentou curar o filho de um jagunço lá, de um capataz, que tinha sido picado por cobra, uma cobra cascavel. E aí ele veio a falecer. E o capataz lá, quando eu vejo, estava o pai Jeremias lá no tronco, ele batendo nele, porque não tinha salvado o filho dele. E na época eu era um jovem forte, a gente fazia capoeira com os negros, e eu bati no capataz e bati mais nos outros que estavam junto. Aí, a partir desse dia,
o coronel viu que os negros começaram a me respeitar, porque até aí ninguém me respeitava. E aí se tornou uma amizade entre mim e os negros. E quando eu falava alguma coisa, tentava orientar eles, tudo, tirar o ódio deles, eu percebia que eles chamavam atenção. Só que a fazenda estava, naquela época, estava indo de mal a pior, porque tinha cana, tinha café e tinha gado. Só que o filho dele, o Marco Aurélio, filho do coronel, só pensava em bagunça, arruaça, gastava fortunas em jogos, e o coronel estava cheio de dívidas. E um dia eu conversei com a professora, que é minha mãe, naquela encarnação, eu chamo ela de mãe Yolanda, falei, mãe, eu queria ajudar o coronel, e eu tenho um jeito de fazer essa fazenda prosperar. Eu queria conversar com ele. Aí ela me disse o seguinte, filho, mas o coronel é muito determinado, ele nem te respeita como filho. Eu falei, mas não custa tentar, porque do jeito que está, essa fazenda vai à falência. Eu falei, então eu vou conversar com ele. Aí conversou, explicou para ele, você está ficando velho já, você não dá conta de tomar conta da fazenda, seu filho só quer saber de prostíbulo, só quer saber de jogatina, e a fazenda vai à falência. Deixa ele tentar fazer alguma coisa. Falei, então chama ele lá que eu quero falar com ele. Aí eu fiz uma proposta para ele. Falei, olha, é o seguinte, eu sei da situação que está fazendo, eu sei que o senhor está cheio de problemas, eu tenho uma solução. Eu quero ajudar os negros e ajudar a fazenda. E como você vai fazer isso? Falei, eu quero que o senhor me dê oportunidade de eu ajudar fazendo assim uma troca. Eu vou propor para eles o seguinte, que quanto mais eles produzir, mais regalia eles vão ter. Mas ele falou, pô, mas isso vai dar certo, esses negros vão ficar preguiçosos. Eu falei, não vai. Eu falei, o problema é que eles estão desnutridos. Eu quero que o senhor me ajude a dar uma boa alimentação para eles, e eu não quero mais que usa a chibata. Os jagunços vão para a lida, para o trabalho, sem chibata. Ele falou, mas isso não vai dar certo. Eu falei, eu vou conversar com o negro, vou explicar. Então eu chamei todos os negros, fiz uma reunião e falei assim, eu estou fazendo uma proposta para a gente conseguir muitas coisas boas, mas depende de você. Nós temos que aumentar a produção da fazenda, senão a fazenda vai à falência, vocês vão ser vendidos para coronéis que maltratam muito mais. Minha proposta é o seguinte, vocês a partir de agora vão ter uma alimentação melhor, e eu vou fazer assim, se a gente conseguir aumentar a produção, nós vamos ter um dia de folga. Mas para que esse dia de folga? Depois eu falo para vocês, porque lá trabalhava, não tinha dia de folga. E aí eles se empenharam, alimentação boa, eles animados. Depois de 6 meses eu falei, deu uma safra muito boa, eu chamei o coronel e falei, agora eu vou pedir a recompensa. Ele até achou que era em dinheiro. Eu falei, não, o que eu quero é o seguinte, os negros vão folgar um dia por semana, vão folgar os domingos. Ah, mas aí a produção vai cair. Eu falei, não, vai aumentar. Eles vão ficar mais uma hora a mais por semana na roça. E o seguinte, o que eu quero, mas por que você quer esse dia de folga? Eu falei, não, em primeiro lugar, eu quero que o padre que vem rezar a missa, reza a missa para eles também. Isso não era nem o que... Isso aí era um interesse meu, porque eu sabia que a mulher do coronel gostava muito do padre, o padre não saía de lá, para fazer uma média com a mulher do coronel também. Falei, e aí o que eu quero é o seguinte, construir casas para os casais de negro. Ele falou, mas isso vai custar muito dinheiro. Eu falei, não vai. Porque nós vamos construir essas casas de barro, de sapé, com bambu. Falei, então o custo é quase zero. Falei, só vai depender do senhor dar essa folga de domingo. E o coronel falou, então vai, se a produção aumentar, eu falei, não. Chamei os negros, falei, olha,
Nós temos uma oportunidade, vocês vivem todo mundo junto na senzala. Se nós conseguir aumentar a produção, a gente vai fazer casa para vocês. Cada casal vai poder morar com seus filhos na sua casinha. Foi uma empolgação geral. E aí eles trabalhavam até mais do horário, porque sabia que no domingo ia fazer as casas. Falei, primeiro vão as casas para os mais velhos, depois os que têm filhos, os jovens continuam morando na senzala. E a gente começou a fazer isso, e a produção cada vez mais aumentando. E o coronel, numa felicidade que não tinha tamanho, chegou até um dia a me chamar de filho, para você ver, e foi uma emoção grande, porque ele nunca tinha me chamado como filho. E os coronéis das outras fazendas começaram ao mesmo tempo, porque todo bem tem um mal, né? Ao mesmo tempo que viam que a produção estava aumentando, achavam que o que eu e o coronel estava fazendo iria deixar os outros negros preguiçosos, e não queriam isso. E ficavam fazendo a intriga com o Marco Aurélio, que era o filho do coronel, que também não queria trabalhar, mas esses coronéis ficavam falando para ele, o mulato está mandando mais que você, o coronel está considerando ele mais seu filho do que você. Isso gerou uma grande intriga, tanto que os coronéis arrumaram um jeito de matar eu e o pai Jeremias, porque o pai Jeremias sempre comigo, fazendo esses trabalhos junto com... E a gente tinha que ir na cidade buscar utensílios, e os negros, os velhos que não podiam mais trabalhar na lavoura, ficavam fazendo trabalhos artesanais para a gente trocar por utensílios, por alimento, por açúcar, por sal na cidade. E arrumaram uma tocaia para nós. Foi eu, pai Jeremias e mais alguns negros. Nós fomos atacados. Pai Jeremias levou um tiro, eu levei 2 tiros, e nós ficamos vários dias entre a vida e a morte. Mas o coronel, depois disso a gente se recuperou, mas o coronel ficou muito furioso, montou um exército, chamou um monte de negro, comprou armamento e falou que ninguém mais ia atacar a fazenda dele. E fomos um dia para a cidade, eu, o coronel, o pai Jeremias, e ele chamou o Marco Aurélio, que era o filho dele, e falou, é o seguinte, você só vive na bagunça, você só vive fazendo farra, a partir de hoje acabou. Você vai arrumar uma noiva para casar e você vai ajudar a tomar conta da fazenda. Porque o coronel achava que o filho Marco Aurélio estava envolvido nesse ataque, e na verdade estava também. E aí o que aconteceu? A gente foi para a cidade e foi uma euforia, porque tinha jovens, coronéis, tinha advogados que na época estavam querendo a libertação dos negros. E vieram todos querendo conhecer o mulato, querendo conhecer o coronel, querendo conversar, e esses jovens que na verdade estavam querendo a libertação dos negros, tudo, falaram que queriam conhecer a fazenda para ver, para implantar. Os outros jovens fazendeiros queriam fazer o mesmo trabalho e implantar a maneira que estava funcionando na fazenda Nova Esperança. Aí o coronel ficou numa empolgação, mandou pintar a fazenda, mandou arrumar tudo e combinou um dia. Nesse dia tinha jornalista, tinha um monte de coronéis, tudo vendo o progresso da fazenda, porque estava para acontecer quase a libertação dos escravos. E os coronéis, por interesse, estavam com medo, se houvesse a libertação dos negros, eles iam perder os negros, porque naquela época já estava vindo alemães, lá vindo japoneses de outros lugares para o sul, e era muito caro pagar essas pessoas. Então eles estavam pensando neles, né? Vamos fazer um jeito que a gente agrada os negros, se houver a libertação dos negros, né? Eles continuam na fazenda. Isso aconteceu, é que a história, na verdade, é longa, porque o livro é extenso e vai contando intrigas que aconteceu do Marco Aurélio, do casamento dele
como foi tudo isso, o desencarne do Faustino, e é muito extenso toda a história. Mas o que eu quero mostrar com isso, que na verdade, se a gente tiver por necessidade, foi revelada essa última encarnação, porque não é assim, de uma hora para outra você fica sabendo da sua vida passada. Foi revelado isso para eu poder entender por que eu tinha que fazer trabalho, né, um centro kardecista, aceitar essas entidades. Porque eu vejo centros kardecistas aí aceitar padre, freira, todo tipo de entidade, mas os pretos velhos eles não aceitam. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu aprendi muito mais nesses 15 anos com essas entidades do que meus outros 20 e poucos anos em outros centros radicais, entendeu? Porque eles são de uma bondade, eles são de uma luz. Um dia uma entidade me disse o seguinte: você sabe por que esses espíritos têm tanta luz? Pela dor, pelo sofrimento que eles passaram no tronco. Na verdade, eles resgataram um karma que talvez a gente demore mais 10, 20 encarnações numa só, através da dor, do sofrimento. Por isso que eles hoje são espíritos de luz e não precisam mais reencarnar. Então eu tenho um carinho muito grande por essas entidades, que eu aprendi a amar, a respeitar. E outro dia, sempre que eu estou de manhã lá, eu ponho meu café e ponho um café para o pai Jeremias. E nós estávamos conversando, aí ele veio: ô filho, eu vim me despedir de você, porque eu vou reencarnar. E eu fiquei muito triste. Falei: mas pai Jeremias, a gente é tão difícil ter amigos nessa vida, eu vou perder um amigo? Ele falou: meu filho, você tem que entender, porque eu também preciso evoluir. Eu falei: eu sei, mas aí eu fiquei, sabe, triste. Por quê? Porque ele precisava reencarnar. E um dia ele me disse: você sabe, meu filho, que eu nem sabia ler e escrever? De tanto você ler, eu aprendi a ler com você. Ele falou: mas eu vou estar sempre próximo de você, eu vou reencarnar próximo. Ele me disse isso. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui para a gente encerrar. Quando você nasceu, todos sorriam, só você que chorava. Viva de tal maneira que quando você morrer, todos choram, só você que sorri. Obrigado e boa noite.